Bom dia, meus amados irmãos. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para estudarmos a palavra de Deus. Que Deus, pela tua misericórdia, esteja nos abençoando aqui nesta manhã, que possamos aprender da sua palavra. Eu vou abrir em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que Deus se digne abençoar a leitura feita da sua palavra. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que o seu Santo Espírito esteja nos conduzindo nessa palavra, nesse estudo da palavra de Deus, para que possamos ser edificados por ela. Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos contentes, alegres, felizes, ó Pai, porque estamos aqui nesta manhã de domingo, teu santo dia, para estudarmos a tua palavra, Senhor Deus. Que teu Santo Espírito, Pai, nos fale através dela. Abra nossa mente, os nossos corações, que possamos aprender dela, possamos ser edificados por ela, Pai. Possamos ser despertados por ela, Senhor Deus, para que possamos fazer a tua vontade, ó Pai, e que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor Deus. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós acabamos de cantar o hino agora, Vinde, meninos, né? Eu escolhi, não foi por acaso, este hino, porque, na verdade, o que a gente vai falar é sobre a criação de filhos. Como estamos criando nossos filhos. E em Marcos 10, 14, Jesus exortou, né? Exortou cada um de nós, dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. O título que eu dei para essa mensagem dessa manhã é Deveres dos pais perante o filho. Deveres dos pais perante os filhos. Meus amados, a educação dos nossos filhos, ela começa em casa. Começa no nosso lar. A igreja é um complemento, é uma extensão do nosso lar. Eu ouço muitas vezes pais falarem quando os filhos
se desviam da igreja, se afastam da igreja, abandonam a igreja, eles dizerem, puxa, meu filho foi criado na igreja, meu filho nasceu na igreja, foi criado na igreja. Mas, meus amados, nossos filhos nascem nos nossos lares. Eles têm que ser educados inicialmente nos nossos lares. A igreja é um complemento, né? É uma extensão do nosso lar. A igreja não tem um compromisso de educar nossos filhos. Quem tem um compromisso somos nós, que somos pais. É em casa que os filhos são educados. A negligência da educação dos nossos filhos é o motivo de tantos lares desestruturados e quebrados, né? Que certamente irão desembocar em igrejas fragilizadas. As crianças de hoje são a igreja de amanhã. Se as crianças são criadas, não são educadas de acordo, quando são adolescentes ou jovens, abandonam a igreja e vão para o mundo. Vão para o mundo. Nós, pais, temos que nos voltar para a palavra de Deus e pô-las em prática em nossas vidas e na vida da nossa família. Então, por isso que eu dei esse título aqui, Deveres dos Pais perante os Filhos. Deveres dos pais perante Deus, né? Mediante a criação dos filhos. Quais são os deveres dos pais perante Deus? Quais são os nossos deveres de pais perante Deus? Em primeiro lugar, a palavra de Deus deve estar primeiramente no coração dos pais. A palavra de Deus tem que estar primeiramente no coração dos pais. Os textos que lemos aqui diz o seguinte: essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Ele está dizendo para nós pais. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tem pais, meus amados, que são religiosos, né? Aparentemente tementes a Deus, mas têm apenas conhecimento intelectual da palavra de Deus. Tem a palavra de Deus na mente, mas não as tem no coração. Lá em Tito 1,16, diz o seguinte: professam conhecer a Deus, no entanto, o negam por suas obras. Professam conhecer a Deus. Então, nós temos muitos pais aí que conhecem a palavra de Deus, sabem a Bíblia, bem dizer, de cor, mas não as têm no coração, tem isso na mente, não as têm no coração. Prova disso nós temos conhecimento quando aquele encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era o mestre dos mestres, era o maioral dos fariseus. Ele foi ter um encontro com Jesus. Ele disse para Jesus: Senhor, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais como tu fazes, se não tiver vindo da parte de Deus. Então ele falou: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele sabia. Ele era o maioral dos fariseus. Mas quando encontrou com Jesus, quando falou com Jesus, a primeira coisa que Jesus falou para ele: vos é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Você tem a palavra de Deus na mente, mas não as tem no coração. Então, Jesus falou assim: é necessário vos nascer de novo. Então, a palavra de Deus diz aqui: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não estarão na sua mente só, mas estarão no teu coração principalmente. Primeiramente, meus amados, a palavra de Deus deve estar no nosso coração, no coração dos pais. Eles têm que ter uma experiência real com Cristo. Passar pelo novo nascimento. Se não for assim,
não há como educar os filhos adequadamente. Então, essa experiência não pode ficar só com o pai, com os pais. Ela tem que ser transmitida para os filhos. Então, em segundo lugar, aqui a palavra de Deus deve ser ensinada aos filhos. Ela tem que ser ensinada aos filhos. Lá em Provérbios 22:6, um versículo muito conhecido, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar e que, ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina. Ensina a criança. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Ensina. Se nós não ensinamos, elas vão se desviar. O texto que lemos aqui, Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao verso 7, né, ela diz assim, ó: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Tu as inculcarás a teus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é ensinar continuamente e exaustivamente. A palavra educação na língua hebraica é shinuk, e ela significa muito mais do que simplesmente educação. Então, essa palavra, né, educação, na língua hebraica, é shinuk. E ela significa muito mais do que simplesmente educação, no sentido de dar à criança somente fatos e números, né? Quer dizer, uma educação superficial, para serem assimiladas. A palavra shinuk tem um significado muito mais profundo. Significa moldar o caráter da criança passo a passo, pelo caminho que a ajudarão a torná-la uma pessoa íntegra, isto é, uma pessoa por inteira, moral e espiritualmente. Está vendo? Então, a palavra educação, na língua hebraica, é shinuk. Ela significa mais do que simplesmente educar, mas é moldar o caráter da criança para torná-la uma pessoa íntegra, uma pessoa por inteira, né? Uma pessoa por inteira, moral e espiritualmente. É isso que significa essa palavra na língua hebraica. E os judeus, meus amados, levam isso muito a sério. Levam isso ao pé da letra. Na cultura judaica, a criança recém-nascida é embalada para dormir pela mãe com cânticos de salmos. Ela vai embalar a criança lá, né, para dormir e fica cantando salmos para ela. Isso para ela já ir assimilando a palavra de Deus. E assim como ela começa a falar, eles começam a ensinar os versículos bíblicos e a recitação do Shema Israel, ao deitar-se e ao levantar-se. O que é o Shema Israel? Está aqui nesse texto aqui. Deuteronômio 6, do verso 6 ao verso 9, é o que eles chamam de Shema Israel, né? Então, eles começam, assim que a criança começa a falar, eles começam a ensinar versículos bíblicos para a criança. E a recitar o Shema Israel quando ela vai deitar-se e ao levantar-se. E diz assim, o verso 6 aqui: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. E continuando aqui até o verso 9. Então, isso aqui é o que chamam os hebreus, né, os judeus chamam de Shema Israel. Então, a criança, ela já sabe isso aqui, tem isso na cabeça, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, eles aprendem isso logo que criança, logo criança. Então, essa profissão de fé deles, elas as têm na ponta da língua.
Será que nós, como pais, temos cumprido as promessas feitas por ocasião do batismo, quando batizamos nossas crianças? Que promessas são essas? Diz assim, né, quando a criança é trazida pelos pais aqui à frente para ser batizada, né, o pastor vai e fazer perguntas para eles. As promessas. Prometeis que o Senhor Deus, se o Senhor Deus for servido conservar a vida deste vosso filho até a idade da razão, a vez de instruí-lo na crença do povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura? Prometeis? Então os pais falam assim, prometo. Está vendo? Então prometer que se a criança for conservada em vida, né, os pais haverão de instruí-las na crença do povo de Deus, como ensina as Sagradas Escrituras. Outra promessa, prometeis ensinar-lhes a ler, para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar com ele e por ele, servir-lhe vós mesmo de bons exemplos de piedade e religião, esforçar-vos por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor. Prometeis? Outra promessa, prometeis ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele. Prometeis? Está vendo? São essas promessas. Todos os que vêm aqui na frente trazer seus filhos para batizar, são feitas essas promessas. Os pais fazem essas promessas. Mas será que estamos cumprindo essas promessas? Estamos preocupados com elas ou só falamos da boca para fora? Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, olha o que diz lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus é completa. Ela serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, para fazer uma pessoa perfeita. Então, se ela não for ensinada para nossos filhos, se não ensinarmos a palavra de Deus para nossos filhos, como vou querer que eles sejam perfeitos? A Bíblia contém todos os elementos necessários, meus amados, para transformar uma criança num adulto perfeito e perfeitamente habilitado para influenciar qualquer ambiente sem se deixar influenciar por ele. Nós temos lá em Daniel 1:8 a fala sobre Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia ainda jovem, provavelmente adolescente, com 16, 17 ou 18 anos. E ele chegou lá, teve uma determinação, não só ele, mas também Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros ali. E diz a palavra que, lá em Daniel 1:8, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Por que, meus amados? Que ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Porque ele tinha sido educado adequadamente na palavra de Deus. Então, se nós educarmos nossos filhos adequadamente na palavra de Deus, cumprindo as promessas que fazemos diante do altar de Deus, certamente nossos filhos não serão influenciados por doutrinas escusas. A educação secular está contaminada de doutrinas ideológicas, teorias evolucionistas e tudo quanto é lixo de cultura, diametralmente opostas aos valores cristãos, amados. Então, a criança, quando é educada adequadamente na lei do Senhor, na palavra de Deus, ela não vai se influenciar por outras coisas. Ela vai saber discernir o que é certo e o que é errado.
Na cultura judaica, é um dever absoluto dos pais passar pelo menos meia hora por dia ensinando a Torá para seus filhos. Meia hora por dia. Eu tenho lembrança da minha infância, quando tínhamos o culto doméstico em casa. Minha mãe era analfabeta, completamente analfabeta. E meu pai aprendeu a ler no comércio. Ele nunca foi numa escola regular. Ele aprendeu a ler no comércio. Mas, fielmente, fazíamos o culto doméstico, todos os dias. E eu lembro, quando era criança, aprendendo a palavra de Deus, ainda criança. Meu pai abria a Bíblia e lia para nós todo dia. Você, meu amado, você pai, você mãe, você tem ensinado seu filho no caminho que deve andar? Tem instruído seu filho na crença do povo de Deus? Tem orado com ele, por ele? Tem se esforçado por todos os meios designados por Deus para criar seus filhos na disciplina e correção do Senhor? Tem lido a Bíblia com ele? Tem trazido a ele à igreja com assiduidade? Tem ensinado a ele, desde a mais tenra idade, a respeitar o culto divino e a participar dele? Você tem feito isso? Você tem feito isso? Lembre-se que essas foram as promessas feitas por ocasião do batismo. Em terceiro e último lugar, essa palavra de Deus, ela deve estar no coração dos filhos. Ela deve estar no coração dos filhos. Provérbios, capítulo 6, do verso 20 ao 23, olha o que diz lá. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Porque o mandamento é lâmpada. Estava vendo projetado aqui agora há pouco, Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés, a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a criança, quando é educada na palavra de Deus, né, ela não se desvia. Diz assim, quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Então, ela vai ter a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. E onde ela for, ela vai se lembrar disso. Mas por quê? Porque a palavra de Deus foi inculcada na sua cabeça, no seu coração, né, desde criança. Como diz aqui, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, falar da palavra de Deus com insistência, diariamente, a todo instante. Então, a criança vai ter isso no coração, vai ter isso na mente, e ela vai caminhar, ela jamais vai se desviar. Meus amados, agora eu queria falar uma palavra para os pais que têm filho fora da igreja, né? Devemos lembrar do filho pródigo. Se realmente a palavra de Deus foi inculcada, se vocês cumpriram, seus pais cumpriram os deveres adequadamente, e ele se afastou, não está livre de se afastar. Mas um dia ele vai voltar, como filho pródigo. Ele lembrou da casa do pai, lembrou daqueles momentos felizes que passava lá, e retornou. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o pai estava lá de braços abertos para acolhê-lo. Essas palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho,
e ao deitar-te e ao levantar-te. Para concluir, meus amigos, meus irmãos e amigos, há uns 15 dias atrás tivemos o culto aqui da OCP. Eu fiquei muito contente vendo a Lívia aqui dirigindo a liturgia do culto. Ela dirigiu esplendidamente toda a liturgia do culto. E fiquei mais admirado ainda vendo o Luiz Miguel, o neto do Zé Hélio, citando decora o Salmo 121. Veja bem, meu irmão, não sei quantos anos ele tem, deve ter uns 4, 5 anos. Mas ele falou decora o Salmo 121. Tem adulto aí que não sabe nenhum salmo de cor. E uma criança com 4 ou 5 anos já sabe o Salmo 121 de cor. É assim que a gente educa os nossos filhos, meus amados. É assim que nós educamos nossos filhos. E o pastor Expedito, né, da PEC, falando aqui, foi projetado aqui na tela, ele falando, né, no dia do culto da UCP, ele disse que uma criança pode entender perfeitamente o plano da salvação e receber a Jesus Cristo como Salvador ainda em sua tenra idade. Então, meus irmãos, não podemos desperdiçar. Uma criança diz que assimila tudo, é um mata-borrão até os 7 anos. Ela aprende tudo o que tem que aprender. Então, não devemos perder essa oportunidade. Ali em casa, é no nosso lar, é no nosso culto doméstico, é nas orações por ele, com ele e por ele. É ajudando a recitar os salmos, a decorar versículos bíblicos, que eles vão crescer de acordo com a vontade de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Então, meus amados, encerrando, não podemos, de forma alguma, negligenciar a educação dos nossos filhos. Ainda lá no Salmo 127, do verso 3 ao verso 5, diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Se prepararmos uma flecha bem feitinha, né, bem alinhada, retinha, né, o guerreiro vai soltar a flecha com seu arco e ela vai atingir o alvo certo, correto. É assim que fala a palavra de Deus. Se nós educarmos nossos filhos adequadamente, conforme ensina a palavra de Deus, nós vamos nos regozijar com nossos filhos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos realmente cumprir essas promessas que fazemos na criação dos nossos filhos, para que sejamos grandemente abençoados. Diz assim ainda aqui, no final aqui, né, do texto que lemos: também a terás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Então, deixar bem evidente os ensinamentos da palavra de Deus, né? Nós, pais, temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Temos que ter passado por uma experiência real com Cristo, um novo nascimento com Cristo. E assim poderemos ensinar nossos filhos a respeitar a palavra de Deus e a se alimentar com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, porque Tu nos dás essa Tua palavra, Senhor Deus, tão essencial para nossas vidas, Senhor Deus. E que nós, como pais, ó Pai, possamos cumprir as promessas que fazemos diante do altar do Senhor, como trazemos nossos filhos para o batismo.
E prometemos ensinar a palavra de Deus a eles, a orar com eles, a orar por eles, a orar com eles, a ensinar a palavra quando vão dormir e a ensinar a palavra de Deus quando levantar, a fazer o culto doméstico diariamente, para que eles aprendam a palavra de Deus, para que jamais venham a se afastar dos seus santos e retos caminhos. Porque a tua palavra diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que Deus nos ajude a guardar esta palavra e a colocá-las em prática em nossas vidas, na vida da nossa família. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso, eterno, incomparável amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o conforto do Espírito Santo sejam com todos e com todos permaneçam hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.